Agora vamos conversar um pouco sobre o fato que leva um aluno neurodivergente até o pós-secundário no STEM. Antes, lembrando, né, STEM é uma sigla utilizada para referenciar a área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e como se trata de uma pesquisa que não foi desenvolvida no Brasil, o pós-secundário aqui, ele se refere ao ensino superior. E quando a gente está falando de secundário, é o processo que antecede, então, esse ensino superior. Que se a gente fosse relacionar aí com o Brasil, seria o nosso ensino médio, esse período na escola em si. Como eu já comentei, essa pesquisa foi realizada em outro país, no qual tem um sistema educacional diferente do Brasil. E lá eles têm a opção de optar as matérias no qual eles querem cursar, e quando o texto fala assim, então eles pretendem cursar, ingressar no STEM dentro do secundário, seria essa relação deles optarem em frequentar essas disciplinas que estão vinculadas à área de matemática, ciência, tecnologia ou engenharia. Então, é só isso que eu queria destacar antes de falar dos apontamentos do texto. O texto ele fala que as atitudes, então, em relação ao STEM dentro desse secundário, desempenham um papel muito importante na escolha do curso dentro dessa área também do STEM, que aí estaria atrelado ao ensino superior, especialmente para os jovens com deficiência cognitiva. No estudo, ele faz uma divisão entre cada uma dos tipos de deficiência cognitiva, só que ele também inclui alguns tipos de transtornos. Então, quando eu estiver falando deficiência cognitiva aqui, eu também estou fazendo menção ao TDAH, à dislexia, descalculia, disgrafia, tá bom? E o texto pontua que se identificar como alguém habilidoso em matemática, ciência, sentir-se eficaz nessas habilidades e perceber a utilidade dessas disciplinas para os seus objetivos futuros, são fatores que influenciam a decisão desses alunos de se especializar na área do STEM. Portanto, um currículo que promova essa confiança e estabeleça conexões entre a matéria ensinada e os interesses que podem incentivar a participação dessas atividades no STEM, no pós-secundário, são algumas adaptações e alguns modos que podem ter implicação e influência na escolha do curso dessa parcela da população. Além disso, um outro comentário que é destacado pelo autor é que é necessário ter uma maior representatividade dentro desse campo, até mesmo pelo corpo docente, enfim. Uma outra questão também abordada é que normalmente essa parcela da população, esses jovens com deficiência cognitiva e até outros tipos de transtorno que ele também adiciona nessa categoria para se referenciar, eles são normalmente negligenciados nas pesquisas que relacionam a educação no pós-secundário e a área do STEM. No entanto, ainda ele pontua que há a necessidade de pesquisas adicionais para determinar as medidas de desempenho e as atitudes mais relevantes para esses jovens com deficiência cognitiva ingressar nessa área. O trabalho que comentou acerca desse assunto foi esse que eu deixo aqui citado na tela. E eu quero também comentar um pouco mais sobre ele e o que ele aponta que não leva os alunos até esse pós-secundário no STEM. Isso é definido pela relação que ele tem com essa área durante o secundário, que seria o nosso ensino médio aqui, por exemplo, no Brasil. E ele relaciona que o desempenho dentro dos cursos na área de matemática, ciência, as pontuações no teste, define se eles vão optar em cursar a área do STEM no pós-secundário, que seria, por exemplo, na educação superior. E essas atitudes positivas com essa área, que ele relaciona com a alta eficácia matemática, são rotineiramente enfatizados como os fatores chaves associados à matrícula e à escolha do curso nessa área. Esse estudo, então, ele veio com a perspectiva de aumentar essa compreensão da subrepresentação dessa parcela da população com deficiência no campo do STEM, por meio do uso de um conjunto de dados aí longitudinais que enfatizam que os graduandos com TDAH medicado, ou até mesmo as pessoas que estão dentro do transtorno do espectro autista, podem até ser mais propensos a se especializar no STEM do que jovens sem deficiências cognitivas.
Outro dado trazido foi que os estudantes com TEA têm as atitudes mais positivas em relação à STEM. O que são essas relação positiva com STEM? É, por exemplo, a alta eficácia matemática, que está aí pontuada nesse primeiro retângulo. E esse dado foi em relação aos demais estudantes sem deficiências cognitivas. Uma discussão trazida pelo autor que eu achei importante de comentar foi que ele, pelo fato de mencionar sobre a medicalização, um pouco sobre também a classe social dessas pessoas, ele fala sobre o contexto social, ele molda a experiência com essa deficiência. Com os pais socialmente mais favorecidos, são mais capazes de garantir um diagnóstico, então, nesse caso, menos estigmatizantes e mais bem equipados para intervir e garantir, no caso, os seus filhos, experimentarem mais dos benefícios da educação especial. E esse padrão demonstra como a aprendizagem e as deficiências são produtos complicados de diferenciar do contexto social e biológico, porque eles não são somente uma questão biológica, uma questão do neurodesenvolvimento, no caso, associando ao TDAH. Eu dei enfoque a essa parte do trabalho porque, se a gente parar para observar a realidade do Brasil, a gente vê facilmente uma grande desigualdade social. E a gente pode parar e concluir daí que não vai ser todo mundo que vai ter acesso a um diagnóstico e muito menos a um tratamento adequado. É muito difícil falar sobre a neurodiversidade sem relacionar diversos fatores atrelados. Falar somente, por exemplo, da parte do neurodesenvolvimento, sobre as habilidades que estão acometidas, das habilidades matemáticas, sem relacionar com o contexto social. Então, por isso que eu quis dar um enfoque nesse momento sobre esse aspecto que o autor traz. O autor também, ele faz uma problematização que eu achei relevante de trazer. Novamente pontuando, né, em outro país realizado esse trabalho, e ele comenta que os americanos muitas vezes enquadram as habilidades do STEM como baseado num talento natural, como se todos fossem gênios. E aí ele faz um contraponto com outros países, no caso com o leste asiático, que superam os Estados Unidos em matemática e na ciência culturalmente enquadrando o sucesso nessas disciplinas baseado em um trabalho árduo. E além disso, como ele, ele pontua que o termo da deficiência ainda conota uma deficiência ou um transtorno imutável, inato, os americanos podem ser menos propensos a pensar que o trabalho árduo iria permitir o sucesso no STEM para esses jovens com deficiência cognitiva. Mas eu queria deixar esse destaque, que é uma opinião pessoal, né? Primeiro, o autor pontua que a matemática é associada a uma habilidade, né, para pessoas com um gênio, dentro do leste asiático, como um trabalho árduo, mas para mim, eu acho que também a gente tem que desconstruir essa relação que sempre vai ter um custo atrelado à matemática, a gente sempre tem que abrir mão. E isso é uma pontuação minha pessoal, eu quero deixar aqui destacado. O fato de eu ter destacado, ter colocado de um modo mais lúdico isso, é porque a gente acaba mantendo uma concepção do fato que, por exemplo, na minha época, quando eu fiz matemática, quando eu estava no colegial, quando eu estava no fundamental, aconteceu tal situação comigo. E às vezes, por exemplo, o fato de você ter passado por uma situação que pode ter sido desconfortável, não totalmente agradável, não quer dizer que se outra pessoa passar pela aquela experiência e de um modo tranquilo, um modo bacana, divertido, ela não aprendeu. Por exemplo, na matemática, a gente sempre acaba tendo um jargão, porque na minha época era muito mais difícil, era assim, era assado. Gente, que bom que mudou, que agora está sendo exposto, está sendo apresentado esse conteúdo de um modo que possa facilitar a compreensão dos alunos. Que bom que alterou o método avaliativo, cogitou o fato de nem todos estar conseguindo a partir de um método comum de prova ou somente 3 provas. A gente sempre acaba tendo esse estímulo, né, de ser competitivo também. Isso é um ponto muito de atenção dentro do curso de matemática e todos os pontos aqui no áudio, no final do áudio que eu estou relatando, é uma percepção minha, não é o que o autor coloca, tá? Importante destacar que ele só dá ênfase à parte da matemática, no caso das habilidades do STEM, está vinculado a uma habilidade que é naturalmente
instituída e a questão de ser uma habilidade para pessoas, para gênios, né, para certas pessoas, e no leste asiático, para essa habilidade ser desenvolvida, tem que ter um trabalho árduo, tem que ter um sofrimento atrelado. E na minha opinião, a gente tem que se desvincular então dessas duas ideias. Só para deixar aqui registrado, a referência que foi utilizada nesse áudio foi essa em questão.